Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor uma outra parte da química. Essa parte é a chamada química orgânica. Então a gente vai aprender alguns aspectos que são trabalhados nessa parte. Isso, para a gente começar, trago aqui a estrutura de uma molécula que foi muito importante no desenvolvimento dessa parte da química, a molécula da ureia. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um breve histórico aí de como se desenvolveu essa parte da química. Tudo começa aqui, né, com a definição que Bergman, em 1777, propôs, em que a gente separasse os compostos em orgânicos e inorgânicos. Lá naquela época, o critério que ele usou para classificar um composto sendo orgânico ou inorgânico é o seguinte: se um composto viesse de origem animal ou vegetal, ele seria orgânico. Já se ele viesse de origem mineral, ele seria inorgânico. Essa classificação ganhou força por conta da teoria proposta por Berzelius em 1807, que é a chamada teoria da força vital. O que dizia nessa teoria? Que somente os seres dotados de alma, os seres com vida, seriam capazes de produzir compostos orgânicos, porque esses seres tinham uma força vital capaz de formar esses novos compostos, tá? Mas aí tem uma grande sacada e que é interessante porque na verdade foi até acidental que isso aconteceu. Em 1828, Wöhler conseguiu fazer a primeira síntese orgânica em laboratório. E o que foi essa síntese? Sem querer, ele deixou o cianato de amônio, que é um tipo de sal, né, de coloração branca, enfim, mas que é um composto inorgânico. E ele deixou um pouco mais no fogo. Então, sob aquecimento, esse cianato de amônio se transformou em ureia, que é um composto orgânico, com propriedades conhecidas e diferentes do primeiro composto que ele tinha. Assim, por acidente, ele acabou derrubando essa teoria da força vital, já que num laboratório, sem a necessidade de um ser vivo para fazer a transformação, ele pôde sintetizar um composto orgânico. Então, essa reação aqui foi um marco no desenvolvimento da química orgânica. E aí, justamente, a partir daí, a gente começou a descobrir cada vez mais compostos que não necessariamente estão relacionados com seres vivos, mas que são estudados pela química orgânica. Hoje, o que a gente chama de química orgânica estuda os compostos de carbono. Então, uma boa forma de associar química orgânica é a química do carbono. Por quê? O carbono tem algumas características que tornam ele muito especial comparado aos outros elementos. E aí, por exemplo, se a gente pega alguns compostos como gás carbônico, o grafite, diamante, o ácido carbônico, compostos desse tipo são também estudados na inorgânica, né? Porque se encaixam nos critérios lá da química inorgânica que a gente estudou. Agora, outros compostos como, por exemplo, aqui, ó, o octano, que está presente na gasolina, o trinitrotolueno, que está presente no explosivo TNT, a clorofila. Compostos como esse estão presentes na química orgânica, porque são diferentes desses primeiros. E é justamente a isso que essa química vai se dedicar, estudar compostos aí do carbono. Beleza? Bom, quais características do carbono são importantes aí e que destacam ele dos demais elementos? Primeira coisa, o carbono é da família 4A, então a gente pode falar que ele é tetravalente, ou seja, ele é capaz de formar 4 ligações covalentes. Lembrando que a ligação covalente é aquela em que a gente compartilha elétrons, tá certo? Como que a gente pode organizar essas 4 ligações covalentes? Por exemplo, um carbono pode fazer 4 ligações simples. Também ele pode fazer aqui uma ligação dupla com um elemento e 2 ligações simples com outros átomos. Também ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, ou até mesmo 2 ligações duplas. Tá? Então, com essa infinidade aí de possibilidades para poder ligar o carbono a outros átomos, a gente consegue
montar compostos muito diferentes. E a segunda característica relevante aí para a gente saber é a seguinte: o carbono é capaz de se ligar a outros carbonos, formando o que a gente chama de cadeias carbônicas. Isso e ainda mantendo a sua estabilidade. Outros elementos até podem se ligar a si mesmo, mas né, ligar a outros átomos do mesmo elemento, mas não tem a estabilidade que o carbono tem aí pelas características dele. E aí eu não consigo ter cadeias tão grandes assim. Então, por exemplo, aqui, ó, perceba que eu tenho cadeias carbônicas aqui, ó. São 2 carbonos, um ligado ao outro, aqui 3. Poderia ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Muitos átomos de carbonos ligados entre si. Beleza? Então, essas duas características tornam o carbono tão especial aí no estudo da química orgânica. E como que a gente pode representar essas cadeias carbônicas? Bom, existem algumas formas de representar. Primeiro, a gente pode representar pela fórmula molecular. O que é essa fórmula molecular? Ela vai indicar para a gente quantos e quais átomos há na molécula. Apenas isso. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, C3H6, eu posso falar apenas que eu tenho uma molécula em que eu tenho 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Não consigo falar mais nada a não ser isso a partir dessa fórmula molecular. É como se ela fosse apenas o rótulo de uma caixa aí de quebra-cabeça, né? Uma caixa de Lego, ou seja, falo o que tem lá dentro. Agora, com as peças que tem lá dentro, eu posso montar diferentes coisas. E é isso que a chamada fórmula estrutural vai me ajudar a entender. Porque ela vai indicar como esses átomos estão ligados na molécula. Quando a gente fala de fórmula estrutural, a gente tem algumas formas de representar isso nessa fórmula estrutural. Então, por exemplo, a gente tem aqui a chamada fórmula estrutural plana, porque é como se eu achatasse todos os meus átomos, colocasse eles no papel, né? Colados num papel. Então, eu tenho aqui, ó, carbono, que está ligado a 3 hidrogênios, ligado a outro carbono. Esse carbono fazendo uma simples com hidrogênio, fazendo uma dupla com outro carbono, e esse outro carbono ligado aqui a 2 hidrogênios. Perceba que isso daqui é uma possibilidade de representação do que a gente viu na fórmula molecular, aqui o C3H6, ok? Agora, se eu quero mostrar como que isso está representado no espaço, né, tridimensionalmente, eu posso usar essa outra representação, que é a chamada fórmula estrutural espacial. Perceba que eu continuo aqui tendo as mesmas ligações que eu tinha, né, para a mesma molécula, mas agora uma outra representação. E a gente agora vai ter uma anotação diferente. Então, eu tenho o traço e eu tenho aqui uma cunha preenchida e uma cunha tracejada. O que significa essas cunhas? Então, quando eu represento por um traço, eu represento uma ligação que está no plano. Ou seja, como se você está vendo no seu computador ou mesmo no seu celular, está na tela do computador, na tela do celular, ou seja, no slide. Agora, essa cunha aqui, ó, que está pintada mais grossa, ela significa fora do plano. Então, ela é como se ela estivesse saindo da tela e estivesse mais perto de você. Por isso que você vê ela mais grossa, porque ela está ainda mais perto de você. Já a outra, a tracejada, isso significa que eu tenho ela dentro do plano. Então, na verdade, é o contrário. Se uma está saindo do plano, vindo na sua direção, essa daqui dentro do plano é como se estivesse para trás da tela, está mais longe de você. Por isso que você vê ela tracejada, ok? Então, por exemplo, aqui ó, nesse carbono temos 2 ligações no plano, né, na tela. Uma como se estivesse saindo da tela na sua direção e outra entrando na tela, né, na outra direção, ok? Também a gente pode ter uma outra representação que é a chamada estrutural condensada. Ou seja, eu coloco aqui, ó, eu mostro que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Aí depois esse carbono está ligado a outro carbono, com um hidrogênio, e depois ligado a um carbono com 2 hidrogênios. Perceba que aqui eu não preciso mostrar as ligações igual eu mostrei aqui em cima, tá? Mas é a mesma molécula, ok? Cuidado porque aí em representações desse tipo pode ter dupla, tripla, mas está escondido lá.
Como que eu faço para saber isso? Eu tenho que ter noção aí das ligações que o carbono faz, né? Ah, então ele está fazendo tantas ligações, ele teria que fazer sempre 4. Então eu tenho que completar essas ligações aí para organizar certinho. E uma representação que vale muito a pena a gente saber, muito importante, é essa representação aqui, que é a chamada fórmula de linha ou bastão. O que significa isso? Cada ponta que eu tenho aqui, ó, então aqui, ó, aqui e aqui no meio, cada uma vai representar um carbono. E o que faltar de ligação para esses carbonos é hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui. Assim, esse carbono tem que fazer 4. Como eu estou mostrando apenas uma, as outras 3 ligações que faltam são hidrogênios. Está aqui, ó, os 3 hidrogênios. Depois, esse carbono aqui está fazendo uma simples com esse carbono e esse carbono fazendo uma dupla com esse outro. Então, esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações, uma dupla e uma simples. Falta mais uma simples, que está aqui escondida, que é o hidrogênio. Já esse carbono aqui da outra ponta, ele está fazendo apenas uma dupla. Então, faltam 2 ligações para ele fazer. Essas 2 ligações ele faz com os 2 hidrogênios. Perceba que, olha aqui, ó, é como se fosse uma simplificação da estrutural espacial. Esse mesmo formato eu preservo aqui, ok? Então, essa daqui é uma fórmula aí muito útil para a gente saber, porque é muito prática na hora que a gente tem que desenhar estruturas maiores, ok? Bom, uma das coisas também que a gente precisa conhecer, que é um pouco diferente das outras partes da química, é a nomenclatura na química orgânica. Como que funciona? Essa nomenclatura é baseada nas regras da IUPAC. O que é a IUPAC? É um órgão que regulamenta a nomenclatura dos compostos, né? Para que eu tenha um composto com apenas um nome oficial, tá? E aí não gere confusão. IUPAC é uma sigla em inglês que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. E basicamente a nomenclatura vai ser formada por 3 partes. Primeira parte, o número de carbonos da minha cadeia. Por isso é tão importante saber analisar e contar quantos carbonos eu tenho. Dependendo do número, eu tenho aqui um prefixo que eu vou usar. Então, os 4 primeiros são os mais diferentes e o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, ó, quando eu tenho um carbono, vai ser met, o prefixo. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. A partir de 5 carbonos fica um pouco mais intuitivo. Então, eu tenho aqui, ó, 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non e 10, dec. Pode ter mais que 10? Pode. Não precisamos nos preocupar agora com isso. Conhecer apenas aí o basicão disso. Depois que eu contei o número de carbonos, eu preciso analisar o tipo de ligação entre eles. Se eu tiver apenas ligações simples, eu vou usar an. Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou usar en. Isso é entre carbonos. Se eu tiver uma ligação tripla, eu vou usar in. 2 duplas, di, para mostrar que é 2, en, que é a dupla. Ah, se tivesse 2 triplas, di-in. 3 duplas, tri-en, e assim por diante, tá? Também aí só para a gente saber como funciona um pouquinho dessa lógica. E por fim, né? Então eu tenho aqui o prefixo, o infixo e o sufixo, a última parte, que é a chamada função orgânica. O que é a função orgânica? Nada mais é do que justamente um grupo de substâncias com propriedades semelhantes, que são caracterizadas por uma certa parte na molécula conhecida como grupo funcional. Quando a gente vai mais aprofundado no nosso estudo de química orgânica, a gente gasta um bom tempo, né, depois de ver conceitos básicos de orgânica, estudando cada uma das funções, com suas características, propriedades e como reconhecê-las. Trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, função hidrocarboneto, que é a primeira que a gente estuda. Quando o composto for dessa função, terminação é O. Quando for da função álcool, terminação OL. Quando for da função cetona, terminação ona. Função aldeído, terminação al. Então, eu vou compor o meu nome por 3 partes sempre, ok? Número de carbonos,
tipo de ligação entre esses carbonos e função orgânica do meu composto. Falando um pouquinho aqui da função hidrocarboneto, que é o que a gente vai ver agora nesse princípio, né, nesse basicão. Hidrocarboneto, o próprio nome fala, eu tenho apenas hidrogênio e carbono. Então, qualquer composto que tem carbono e hidrogênio apenas é um hidrocarboneto. Ok? Então, a terminação é U. Vamos ver alguns exemplos agora. Por exemplo, tá aqui, ó, CH4. Aqui eu tenho apenas um carbono, então vai ser match. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples, porque cada hidrogênio faz uma ligação só. Então, aqui o meio dele é AN. Como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Terminação O. Então, esse daqui é o metano. Ele é um gás aí muito presente em diversas situações do nosso dia a dia. Outro exemplo, tá aqui. Agora eu tenho 2 carbonos. Então, vai ser ET. Ligação entre eles, eu tenho uma ligação tripla. Vai ser IN. Como só tem carbono e hidrogênio na molécula inteira, O. Esse daqui é um gás conhecido como etino, ok? Então, esse daqui é o nome oficial dele. Aqui, outra molécula. Essa representação aqui, ó, são 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos prop. Entre esses carbonos eu tenho dupla, então vai ser EN. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, né? Lembra que eu desenho as ligações do carbono, o que falta de ligação é hidrogênio. Terminação O, porque é um hidrocarboneto. Esse daqui é o propeno, tá certo? Perceba que se eu tenho uma dupla e o resto é tudo simples, essa dupla prevalece sobre todas as outras simples, ok? Aqui, outro exemplo, também representado na fórmula de bastão. São 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pente. Todos os carbonos fazem ligação simples entre si. Então, AN. Carbono e hidrogênio apenas, terminação O. Pentano, ok? É interessante aqui, ó, esse carbono tem 3 hidrogênios nele. Então, eu tenho um CH3 aqui, aqui eu tenho um CH2, aqui eu vou ter um CH2, um CH2 e aqui um CH3. Com o tempo, a gente vai treinando a prática, fica mais fácil enxergar isso, tá? E por fim aqui, um pouquinho diferente. Por quê? Nesse caso, eu tenho aqui uma cadeia que a gente vai chamar ela de fechada, né? Todas as outras até agora eram abertas. A gente vai aprender num próximo vídeo a classificar essas cadeias. Mas só para a gente entender aqui, ó. Todas as cadeias aqui eram abertas, ou seja, tinham extremidades. Aqui não. Mas o nome vai ser dado de forma muito semelhante. Olha só, são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Como é uma cadeia fechada, a gente coloca uma palavrinha no começo para poder identificar que a cadeia é fechada, que é a palavra ciclo. Então aqui, ó, ciclo com 4 carbonos é but. Todos esses carbonos fazem ligação simples, AN, e como eu só tenho carbono e hidrogênio, terminação O. Esse daqui é o ciclo butano. Ok? Fechamos aqui a primeira parte do nosso estudo aí de noções de química orgânica. Voltamos daqui a pouco com a outra parte. Até logo. Tchau, tchau.